Eu gostaria de falar sobre o armamento que Josafá usou para guerrear. E é bem interessante, eu estava lendo essa passagem, depois eu ouvi algumas pregações, e é muito interessante. E está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 em diante. Amém? Todos encontraram? Quem está feliz aí, dê um glória a Deus em nome de Jesus. Lembre-se, irmãos, que você está pisando numa terra santa, porque essa igreja foi consagrada ao Senhor, hein? O Senhor se faz presente neste lugar. O Senhor está aqui, em nome de Jesus, Ele está aqui, Ele está no nosso meio, amados. A palavra de Deus diz o seguinte: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Amém? Esta palavra ela vai servir de base para nós entendermos quais foram as armas que Josafá usou para vencer os seus inimigos. Amém? Mas para que a gente entenda um pouquinho mais, é preciso a gente voltar um pouquinho para que a gente possa entender essa passagem. Veja, a maioria dos cristãos pensa na adoração como algo que fazemos quando nos reunimos no culto. Veja, porque Josafá, uma das armas que ele usou foi a adoração. Mas será que a adoração é apenas quando nós nos reunimos aqui na igreja? Será que é isso? Aprendemos que a adoração, ela nos ajuda a suportar as provações, as lutas, e nos capacita para testemunhar também. Então, a adoração não é simplesmente nós chegarmos aqui, cantar os louvores e acabou. Não, a adoração a Deus, ela nos capacita para que a gente possa entrar na batalha e ser vencedores. No entanto, a adoração também ajuda na guerra espiritual. Quando nós estamos com algum problema, estamos aflitos, a melhor solução é adorar ao Senhor. No seu secreto em casa, adore ao Senhor, louve ao Senhor. Porque não tem como nós entrar numa guerra se não estivermos preparados com as armas necessárias. E essas armas é a que nós vamos estudar agora, vamos aprender que armas Josafá usou para entrar nessa guerra contra 3 reinos. Não é fácil, 3 reinos unidos contra o povo de Judá. Josafá era o rei. Adoração e louvor ao Deus Todo-Poderoso nos dá a vitória sobre o inimigo. E nós vamos ver nessa passagem aqui. No Antigo Testamento, o povo de Deus aprendeu que adoração e guerra andam juntos, de mãos dadas. Não tem como nós entrarmos numa guerra se não estivermos com as armas certas. Vamos perder essa batalha. E nós vemos que repetidamente temos algumas situações que as pessoas falharam a adorar a Deus de todo o seu coração.
Mas como resultado de tudo isso, meus amados, os seus inimigos, eles são derrotados quando nós usamos as armas corretas. E uma delas é a adoração e louvor. Já já nós vamos falar sobre isso. Mas veja, Ele sempre nos dá a vitória. Deus nunca entra numa batalha para perder. Nós não vemos na Bíblia Sagrada nenhuma passagem que Deus perdeu uma batalha. A não ser que alguém tenha lido e eu não. Mas Deus sempre Ele é vencedor. Sabe por quê? Porque Deus é Deus, amados. Deus é Deus e Ele não perde batalha nenhuma. Deus não perde. Um exemplo, Paulo e Silas. Eles conquistaram a vitória, sabe fazendo o quê? Cantando nas profundezas da prisão. Lá em Filipos. E foram libertados por um terremoto. Jonas adorou a Deus no ventre do grande peixe. E o que aconteceu? Ele foi vomitado na praia. A adoração traz a vitória. A adoração traz vitórias, amados. Josafá ele foi o rei, o quarto rei do reino do sul, ou seja, Judá. O nome de Josafá, significa Deus é juiz. Ele era filho do piedoso rei Asa. Asa morreu e Josafá tinha cerca de 35 anos, quando subiu ao trono de seu pai. Ele reinou por 25 anos. Em 2 Crônicas 22, descreve o caráter, como alguém que buscou ao Senhor de todo o coração. Amém? E nós vamos ver que armas Josafá usou. Isso é muito interessante. A primeira arma que Josafá usou nessa batalha foi a arma da oração. Olha que a oração, quando ela é usada com destreza, ela é muito potente na mão do crente. E foi o que Josafá usou, a primeira arma, a arma da oração. Se nós vemos no versículo 3, olha só o que Josafá fez, o que está escrito na sua palavra. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. O que ele fez? Quando os três reinos se levantaram, se uniram contra Josafá e ia para guerrear com ele, o que ele fez? Ele temeu. Mas o que ele mais fez quando ele temeu? Porque não é problema o crente temer. Muita gente quando teme, ele se esconde. Muitas pessoas quando tem temor, quando está numa situação que ele teme, ele se esconde, ele entra em depressão, ele começa a ter problemas. Mas o que foi que Josafá fez? Josafá, ele temeu, mas ele pôs-se a buscar ao Senhor. E é o que nós temos que fazer, meus amados, como estamos diante de uma situação calamitosa ou uma situação que não tem solução, nós temos que fazer o quê? A palavra nos ensina, nós temos que buscar ao Senhor. Esse é o caminho, é a primeira arma que o crente tem que usar, a oração. Veja, precisamos nos colocar nas mãos do Senhor, com o coração quebrantado. Sabe por quê? Porque um coração quebrantado e contrito, o Deus Todo-Poderoso não despreza. Ele não despreza. Então veja, cheio de confiança, precisamos. Sabe por quê, amados? Porque quando nós entramos numa batalha, nós não entramos com as armas convencionais.
Você não precisa de uma metralhadora, você não precisa de uma bazuca ou de uma 12